A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua família e todos os teus projetos. Amém? Muito bem, nós estamos falando sobre a graça e a lei, né? Será que a graça de Deus, ela suprime a lei, ou será que a lei não tem valor? Então nós estamos entendendo como andar com Cristo necessita de todas essas coisas, ela está unificada. Por quê? Porque uma coisa completa a outra, né? A graça, ela é aquilo que a lei era a sombra, né? A lei é a sombra da graça, então nós vamos entender. Agora nós vamos entender harmonizando a lei e a graça, né? Então nós já ouvimos aquela ideia de que a lei vigorou apenas no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento, né? Então essa pergunta, essa ideia, ela tem percorrido muito tempo, muitas pessoas, não, hoje nós vivemos debaixo da graça e tal, não, mas nós temos que procurar compreender isso, né? E isso é uma ideia equivocada, né? A lei, ela vigorou, mas ela ainda está em vigor ainda. Jesus, ele não veio abolir nada. Jesus, ele veio cumprir a lei, mas também veio dar um upgrade poderosíssimo. Por quê? Porque essa atualização da Bíblia, da palavra, da verdade, ela já foi determinada desde a fundação. Então, Jesus, quando ele veio, ele fez essa atualização, né? Por quê? Porque nós passamos da lei para a graça, mas não deixando de observar a lei, né? Nós devemos sim estar observando. Para quê? Para que a nossa vida tenha um norte, né? Tenha uma direção. Você tem que saber onde está pisando, né? E a palavra de Deus é que nos faz isso, né? Ambas sempre andaram de mãos dadas, cada uma cumprindo a sua função. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Apocalipse 3:8 fala isso, né? Que desde a fundação do mundo o Cordeiro já foi morto, né? E que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, Deus é poderoso, né? Deus, ele é maravilhoso. Então ele já fez tudo, né? Deus, ele fez tudo por nós. O que é que nós temos que fazer agora? Crer, aceitar, viver, né? E seguir, né? E seguir esta jornada. Portanto, os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Eles deveriam manter a fé no Cordeiro de Deus que viria. Como afirma que a graça veio depois da cruz? Não, ela sempre esteve lá, né? Noé achou graça diante de Deus. Quando você lê lá em Gênesis, no capítulo 6:8, né? Abraão foi salvo pela graça, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3:8, e aos Romanos, no capítulo 4:13, ele fala que Abraão foi salvo pela graça, né? Davi não se salvou pelos seus próprios méritos, mas pela fé em Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 6, ele afirma isso, né? Você pode estar pesquisando, você vai ver, porque é maravilhoso. Então a graça, ela é o meio universal e eterno de Deus salvar os pecadores. E a lei não foi cravada na cruz? Não estamos agora debaixo da graça? Romanos, no capítulo 3:31, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, Jesus veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha. Então, a lei, ela nos mostrava o pecado. A lei, ela veio para mostrar para mim, para você, para todos, que nós, pelos nossos próprios métodos, pelo nosso próprio esforço, nós jamais conseguiríamos salvação. Agora, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o que é que acontece? O Senhor, ele traz para nós a revelação da lei e nos enche da sua graça para que possamos vencer. Então, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, pela graça salvadora. Mas
observando o quê? Observando a lei. Jesus mesmo fala assim: ouvistes que está escrito, né? Que não deve se adulterar, mas se no seu coração você olhar para uma mulher com desejos impuros, você comete adultério. Então, o nível da lei só veio aumentar. A forma como a lei era, ela passou de um patamar para um patamar mais alto, né? Que só a graça de Jesus pode nos libertar, pode nos salvar. Então, meus queridos, isso não significa que não estamos mais debaixo da lei, né? Se a lei tivesse sido abolida, não haveria transgressão. Então, necessariamente não haveria condenação. E não havendo condenação, não há necessidade de graça. Sem lei não há graça. Uma coisa, ela chama a outra, uma pressupõe a outra. A graça, além de nos salvar da condenação da lei, habilita-nos a viver em harmonia com o quê? Com os preceitos celestiais, aleluia, né? Com um padrão divino. Olha só, hoje nós temos um padrão divino, aonde? Em Cristo. Se por Adão, a semente gerada, né, foi corruptível, foi pecado, foi terrena, né, e a terra jaz no maligno, então, por Jesus Cristo, a semente que foi gerada em nós é uma semente espiritual. Jesus, ele foi gerado, né, em Maria de forma espiritual. O Espírito Santo veio de forma sobrenatural e colocou a semente incorruptível dentro de Maria. Para quê? Para que Jesus viesse como homem, porém incorruptível. Uma coisa que nós temos que ter bem claro em nossa mente é que Jesus Cristo, ele jamais pecou, nunca pecou. Jesus Cristo foi santo, ele viveu, ele sofreu as mesmas tentações que eu sofri, que você sofre, mas ele venceu. E ele diz: olha, anime-se em mim, vinde a mim e aprendei de mim, e tem bom ânimo, porque eu venci. E Jesus, ele nos promete vitória, mas nele, a vitória é dele. Nós apenas somos aperfeiçoados em sua graça, entendeu? Mas a vitória é dele, foi ele que venceu, tudo é para ele. Eu tenho que entender isso, você tem que compreender isso e aceitar isso na sua vida, aceitar isso, né? Arrependimento, mudança de vida, mudança de hábito. Para quê? Para que as boas obras que Deus já tinha planejado, ela venha a fazer parte de nossa vida. Então, a graça não importa em liberdade, ela não importa em liberdade para pecar, mas uma mudança de senhores, ou seja, antes nós tínhamos a obediência ao serviço, agora não, agora nós estamos debaixo da graça de Deus, ou seja, não há contradição, mas há uma interdependência entre a lei e a graça. Elas se harmonizam e completam as suas funções, né? Entendeu? Então, Jesus, ele veio para que eu e você tenhamos vida. Jesus, ele veio para que eu e você vivêssemos não mais debaixo da lei, mas debaixo da sua graça, mas observando a lei, observando os mandamentos. Se nós dissemos que estamos em Cristo, as palavras de Cristo têm que estar em nós. Se nós dissemos que mudamos de vida, a nossa vida ela tem que ser diferente. Irmãos, eu não digo que hoje, falando de mim mesmo, eu não digo que eu estou perfeito, porque não existe perfeição em mim. Mas quando eu me coloquei diante do Senhor, quando eu me coloco debaixo da graça do Senhor, a graça do Senhor me aperfeiçoa. A palavra de Deus me aperfeiçoa. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele nos justifica de todo pecado, quando nós confessamos que ele é o nosso Senhor e Salvador. Então a lei, ela veio para mostrar para a gente que nós não conseguimos viver uma vida digna se não estiver debaixo da graça de Deus. Então tudo é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, entendeu? Pela fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Então o Espírito Santo, ele coloca esse dom dentro da gente. Então nós temos que, aceitar essa adoção. Jesus Cristo, ele é o primogênito, né? E nós somos gerados pelo Espírito Santo, né? Com a semente incorruptível de Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas têm que passar mesmo. As coisas velhas têm que passar. Nós temos que lutar mesmo com toda a força para abandonar o velho homem, a velha criatura, os velhos hábitos, os velhos pensamentos. Mudar mesmo, tem que gerar uma mudança. Uma pessoa que se encontra com Jesus Cristo, ela não pode se tornar a mesma pessoa, ela tem que acontecer uma coisa diferente. Por quê? Porque Cristo, ele veio mudar, ele veio salvar o que se havia perdido, ele veio me salvar porque eu estava perdido, ele veio te salvar, ele veio salvar a todos, e é através da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, e isso não vem de mim, isso é um dom de Deus. Quando Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, o que vocês dizem de mim? Pedro chega e fala assim: tu és um mestre vindo da parte de Deus. Aí Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, porque não foi você que falou isso, mas o Espírito Santo que te falou. Então é o Espírito Santo que está em nós, que começa a gerar em nós essa mudança, porque Jesus falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele habita em mim, habita em você, porque você confessa Jesus. Pai, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã nesta hora. Pai, em nome de Jesus, reanima a fé no coração deste meu irmão, desta minha irmã. Pai, em nome de Jesus, faz com que a tua palavra gere nele uma fome, uma sede de conhecer o Senhor, de buscar, de meditar, de ler, de orar, de pregar o teu evangelho aonde quer que ele for. Faz essa transformação, Pai, na vida dele. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a minha oração para a sua vida, seja em que momento você está assistindo esse vídeo, em que momento esteja ouvindo. Receba esta unção, esta graça, porque isso vem de Deus, vem do céu. Amém? Que Deus possa te abençoar. Meu querido, compartilhe, deixa o seu joia no vídeo aí, vamos impulsionar esse canal, vamos levar essa mensagem. Nós estamos precisando de palavra que nos leve a entender, a compreender as Escrituras de maneira fiel, verdadeira e digna, como está escrito a palavra de Deus. É arrependimento, é confissão de pecado, é mudança de vida. Mesmo que a gente venha passar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer, porque o Senhor é o nosso pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz e obedecem. Então se torne ovelha do Senhor. É uma atitude de fé, você tem que ter uma atitude de fé. Senhor, eis-me aqui, eu quero mudança de vida. Então tome essa atitude hoje, em nome de Jesus. Tome essa atitude de buscar a Deus. A sua fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai soprar em você o fôlego da vida, o fôlego da graça, o fôlego do amor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. E aí nós vamos continuar falando sobre graça, falando sobre o amor de Deus, falando sobre a lei, se nós temos que estar observando ou não. Que Deus abençoe.